Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada e, quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus em jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino e todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho que nós lemos ontem. Para nos localizarmos no tempo, nós estamos a 40 dias do Natal. Ou seja, o episódio do Evangelho, essa parte do Evangelho, essa narrativa do Evangelho, ela acontece no dia 2 de fevereiro, que é 40 dias depois do Natal. Aqui, Jesus é levado para Jerusalém para ser apresentado no templo, porque o primogênito era consagrado a Deus, exatamente porque Deus tinha salvado todos os primogênitos dos israelitas diante da morte que tinha sido imposta aos primogênitos dos egípcios, quando o povo de Israel estava como escravo no Egito. Deus foi enviando as pragas, os castigos, para que os egípcios e o faraó se convertessem, mas o coração do faraó se endurecia cada vez mais. E assim, finalmente, com a última praga, que dobrou, enfim, o faraó, a praga da morte dos primogênitos. Deus então poupou os primogênitos dos israelitas através do sangue do cordeiro que foi aspergido no portal das casas. Pois bem, foi por isso então que Jesus foi levado ao templo para ser consagrado a Deus, por ser o primogênito, o primeiro nascido da Virgem Maria. É claro que nós sabemos que Jesus não é somente o primogênito da Virgem Maria, ele é o unigênito da Virgem Maria. Só teve um, ela não teve mais de um filho. O único filho da Virgem Santíssima foi Jesus. Esse unigênito que foi consagrado a Deus para cumprir a lei, mas na realidade ele é o próprio Deus ao qual nós todos somos consagrados. Nós é que nos consagramos a Ele. É a esta criança que todo o universo é consagrado. Ele é a razão de ser do mundo e do universo. Ele é o porquê de tudo. Jesus foi levado ao templo para ser consagrado a Deus, mas na verdade, o que Maria e José estavam fazendo ali é que, pela primeira vez, o Deus do templo estava indo ao seu templo fisicamente. O próprio Deus estava indo ao seu templo, o templo de Jerusalém. E então, aqui, Jesus encontra aqueles poucos que em Israel ainda mantinham a sua fé. Esse é um fenômeno que pouca gente se dá conta. Ou seja, Deus havia preparado um povo para que viesse o seu filho. Desde que Deus pediu que Abraão saísse da sua terra, depois Abraão, Isaque, Jacó, desde que Deus pediu que Moisés tirasse o seu povo do Egito, Josué, Davi, Salomão, etc. Durante todo esse tempo,
quando o povo foi para o exílio, toda a história de Israel era o povo sendo preparado para a vinda de Jesus. É toda a história da preparação da vinda de Jesus. No entanto, embora todo o povo de Israel devesse estar esperando a vinda de Jesus, havia pouquíssimos que esperavam de fato. O povo foi perdendo a fé. Havia um resto de Israel. E é esse resto de Israel para o qual Jesus, então, vai em Jerusalém e encontra ali com Simeão e com Ana, os poucos devotos, santos, que esperavam a vinda do Messias. É surpreendente, mas é assim. E isso deve nos fazer também parar para pensar. E para pensar o quê? O fato de que nós, que somos Igreja de Deus, somos católicos, nós realmente somos povo de Deus, membros do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, com fé viva, com caridade ardente. Nós estamos de fato esperando a nossa salvação? Ou será que nós somos como aqueles judeus que faziam seu culto no templo, ofereciam sacrifícios, mas tinham uma fé morta? E é uma fé tão morta e tão terrível que vai ser exatamente esse mesmo povo quem vai matar Jesus. Não há dúvida nenhuma de que Jesus foi morto pelos romanos, mas foi morto pelos romanos porque os judeus, o seu povo eleito, quis matá-lo. Os judeus não mataram Jesus diretamente porque não tinham poder para fazê-lo, era proibido. Mas o povo escolhido, o povo de Deus, o povo que deveria estar aguardando o Messias, quando o Messias veio, esse povo o matou. Então não é de admirar que exista hoje, no meio de nós também, católicos, gente que está com uma fé morta ou semi-morta, e que quando vêm as coisas de Deus, rejeitam. Então vamos nós fazer nosso exame de consciência e vamos ver se nós somos desse resto de Israel, se nós somos como Ana, profetisa, que serve a Deus dia e noite, com prontidão, com devoção, se estamos prontos para receber a Deus em nossas vidas e para fazer tudo aquilo que Ele nos pede.